Lesões causadas pela ação térmica, intermação e insolação, termonoses, queimaduras, principais lesões. O que é que você deve estudar para a prova de delegado de Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro? O que vem a ser uma termonose? Termonose, ose normalmente é terminação de doença, doença causada pelo calor, termonose. Mas cuidado, a termonose não é uma ação local, como acontece com as queimaduras. A termonose é uma ação sistêmica, é uma ação que atinge o organismo como um todo. E aí nós temos dois tipos principais de termonoses: a insolação e a intermação. Muito importante que nas termonoses não há contato da vítima com a fonte térmica. Porque se houver contato da vítima com a fonte térmica, o nome não é mais termonose, o nome passa a ser queimadura. Então, se você está próximo da fonte térmica e ela está te causando problemas, termonose. Se você encosta na fonte térmica e ela te produz problemas, queimadura. Entendeu? Condução. Encostou a mão, queimadura. A distância, por irradiação, por convecção, termonose. Ou é insolação ou é intermação. Quando falar nas queimaduras, você vai aprender que há várias classificações de queimadura. A que mais aparece nas provas é a classificação de Lucena Hoffmann, queimadura de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau e quarto grau. Mas há classificações que vão até o sexto grau, como a de Dupuytren. Então você vê primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto grau. É mais ou menos a mesma coisa, só que é dada por outros autores. E para quem trabalha em cirurgia, em transplantes, em enxerto de pele, aí nós temos a classificação de Krzyzek. Krzyzek é mais para o cirurgião plástico que vai trabalhar fazendo enxertos em áreas queimadas. Ele tem que classificar as queimaduras não mais em primeiro, segundo, terceiro e quarto grau, mas classifica em superficiais, parciais superficiais, parciais profundas, totais. É diferente, não é mais primeiro, segundo, terceiro e quarto grau. Ele agora classifica em superficiais, parciais superficiais, parciais profundas e totais. Vamos seguir aqui um pouquinho. As queimaduras provocadas pela radiação nuclear, as radiodermites, a chamada úlcera de Röntgen, isso vai ser estudado no momento posterior. Radiodermite, quem trabalha com radiação, quem trabalha com isótopos radioativos, normalmente também tem lesões causadas pela ação térmica, mas causada pela radiação nuclear. Vamos ver isso daqui a pouco. Vamos começar então. Se nós vamos trabalhar com calor, qual é a unidade de calor? Bom, a unidade de calor vai ser a caloria. Assim como o metro é a unidade de medida linear, assim como o litro é a unidade de capacidade, nós temos a caloria como a unidade de calor. E uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar de 1 grau Celsius, a temperatura de 1 grama de água. Por favor, não diga 1 grama no dia da prova oral, senão você está perdido, o camarada te elimina na hora. É 1 grama de água. Elevou 1 grama de água de temperatura de 1 grau Celsius, a quantidade de calor foi 1 caloria, desde que você trabalhe com pressão constante, ok? Daí você olha com calma e a gente vai mostrar outro slide. Olha lá. Como é que são feitas as trocas de calor entre o corpo humano e o meio ambiente? Isso já foi questão de prova aqui no Rio de Janeiro. Então, veja bem, 4 modalidades. Condução. Condução, contato íntimo. Você encosta na fonte de calor. Se você está mais quente, você passa calor para a fonte. Se a fonte está mais quente, ela passa calor para você. Mas tem que encostar, tem que colar, tem que fazer a condução. Agora, a irradiação, o calor vai ser emitido a partir de ondas de calor. Você não precisa chegar perto
Você não precisa encostar na fonte de calor, basta que você fique perto e o calor irradiado atinge você. Você vai aprender que isto causa termonose. Quando você encosta na fonte, queimadura. Agora, tem uma forma de transferência de calor muito interessante, que é a convecção. A convecção é a troca de calor através de ondas. Veja só, quando você está debaixo do chuveiro e o seu corpo está quente, água fria cai, leva uma onda de calor. Vem mais água fria, cai e leva uma outra onda de calor. E assim, as ondas de calor vão sendo eliminadas gradativamente por novos jatos de água fria, ou pelo vento do ventilador, ou por alguém que fica te abanando ali. O fato é que na convecção o calor é transmitido através de ondas, seja ondas provocadas pela passagem da água, seja ondas provocadas pela passagem do ar, seja ondas provocadas por qualquer maneira, desde que as ondas sejam sucessivas. É diferente quando você fica deitado numa banheira. Deitado na banheira, o calor passa para a água e a água fica quente e continua esquentando o teu corpo. Mas quando você está no chuveiro, a água passa em ondas. É isso que é a convecção. Muito interessante para a prova. E, finalmente, a evaporação, porque no calor a água evapora. E no corpo da gente, o grande segredo para você manter a sua temperatura corporal é a transpiração. As nossas glândulas sudoríparas que produzem o suor, e o suor que sai pelos poros, ele molha a pele. E no que molha a pele, quando esse líquido evapora, ele rouba calor do corpo. Então, a transpiração ajuda você a perder calor quando o seu corpo está ficando muito quente. Questão de prova. A glândula sudorípara fica lá na derme. A glândula sebácea, que produz a gordura, fica na epiderme. Então, a glândula sudorípara do suor fica na derme. E a glândula sebácea do sebo da gordura fica na epiderme, mas ambas ficam na pele. Ficou claro? Olha lá, a fogueira está queimando, eu fico pertinho e começo a aquecer as minhas mãos. Note, eu não estou encostando no calor, não está havendo condução. Eu não corro o risco de sofrer uma queimadura, mas posso sofrer uma termonose. Percebeu? Eu estou recebendo calor por irradiação. Agora, neste outro caso aqui embaixo, eu estou suando e o suor está evaporando. Esse suor que está evaporando, ele rouba calor do corpo. Lembra que para você eliminar essa quantidade de água que está cobrindo o seu corpo, tem que haver uma quantidade de calor para eliminar essa água. Então, a evaporação, a transpiração, é um mecanismo de dissipação do calor. Mas olha, nada é melhor do que essa aqui, porque aqui a água está sendo renovada, os jatos de água são continuados. Essa é a troca de calor pela convecção, que pode escrever com X, pode escrever com C cedilha. E aí as ondas são sucessivas. Pode ser com chuveiro, pode ser com ventilador. Mas cuidado, hein? Agora que entra em ação o perito. Porque olha o que está acontecendo. A ponta de cigarro acesa está encostando na mão da vítima. No momento que a fonte térmica encosta na vítima, queimadura. E às vezes essas queimaduras são acidentais e às vezes essas queimaduras são criminosas. E às vezes o crime pode ser até um crime muito pesado, como é o crime de tortura, que vai lá para os crimes hediondos, crime equiparado a hediondo, né? Tortura. Então, cuidado. Note bem que na mão daquela vítima, você tem queimaduras que já estão cicatrizadas, tem queimaduras que estão cicatrizando e tem queimaduras que estão formadas recentemente. Então, eu começo a pensar que quando eu encontro lesões no corpo da vítima e essas lesões têm idades diferentes, seja uma escoriação com idade diferente, seja uma equimose com idade diferente,
seja uma fratura com calo ósseo diferente, seja uma queimadura com idade diferente, eu começo a pensar que esse indivíduo está se ferindo sistematicamente, continuadamente, ou ele próprio está se autoflagelando ou está sendo flagelado por alguém. E aí nós temos que entender qual é a intenção daquele indivíduo que está fazendo isso. Cuidado! O perito não analisa o dolo da lesão. O perito analisa a lesão, localiza a lesão, mas o dolo da lesão vai ser analisado na investigação policial e durante o processo judicial. Mas, por favor, entenda, muita gente boa está querendo que o perito analise o dolo da lesão. O perito não tem elementos para analisar o dolo da lesão. Ele vai medir, ele vai localizar, ele vai até fotografar, vai fazer tudo o que ele pode sobre a lesão, mas entender por que aquela lesão foi feita apenas durante o exame pericial é impossível fazer isso. Precisa evoluir a investigação para que você possa entender qual foi a intenção do agente que fez aquilo. E segundo, saber se foi o agente mesmo que fez ou se foi a própria pessoa que produziu aquilo. Quantas vezes já apareceu no médico legal pessoas que se autoflagelaram e acusaram a terceiros. E já vimos também pessoas que apareceram com sinais típicos de queimadura e não eram queimaduras, eram lesões provocadas por determinados medicamentos. Muito perigoso que exigir que o perito analise o dolo da lesão durante o exame pericial. Ele faz o laudo, ele descreve aquilo minuciosamente, da melhor maneira possível, e aí a investigação é que vai apurar. Depois chama o perito para prestar esclarecimento, e ele vai lá prestar esclarecimentos. Depois, com outros elementos, além do simples exame pericial. Vamos continuar. Lesões causadas pela ação térmica. Contato direto com a vítima, queimaduras. Classificação em graus. Primeiro, segundo, terceiro e quarto graus. Classificação de Luciana Hoffmann. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto grau. Classificação de Dupuytren. Presta atenção agora. Agora, não há contato com a vítima. A fonte térmica está à distância. A ação não é local, é difusa. A ação é sistêmica, atinge o corpo todo. E aí o nome não é queimadura, é termonose. E há dois tipos de termonose que aparecem na prova. A insolação e a intermação. Ok? Vamos dar uma olhadinha nisso para ver se a gente aprende alguma coisa. Aí está o encéfalo. Lá dentro do crânio, não temos só o cérebro, temos o encéfalo. Para que haja morte, para que haja permissão para transplante de órgãos e tecidos humanos, por favor, não basta a morte cerebral. O indivíduo com o cérebro morto, ele ainda está vivo. Quando ocorrer a morte encefálica, aí ele vai ser declarado cadáver. E aí o corpo dele, atendendo a certos requisitos, estará disponível para transplante de órgãos e tecidos, mas não com a morte cerebral. Só a morte cerebral não diz que a pessoa está morta. É preciso que haja morte encefálica. E o encéfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo, pela ponte e pelo bulbo, como você está vendo aí nessa imagem. E depois do bulbo, desce a medula espinhal, que vai levar e receber nervos para o corpo todo. Então, encéfalo, cérebro, cerebelo, ponte e bulbo. E eu marquei aqui, para evitar problemas, uma região chamada hipotálamo. Esse hipotálamo aqui é o órgão que vai nos interessar, porque é ele que vai fazer o trabalho de controlar a temperatura do corpo humano. O hipotálamo, ele faz muitas coisas. E uma das coisas que ele faz é controlar a temperatura dentro do corpo humano.
Olha como é que funciona o hipotálamo no frio, no dia frio. Você está vendo aqui como é que o hipotálamo trabalha. E no dia quente, no dia que a gente chama que tem muito calor, aí você vê também como o hipotálamo trabalha. Começou a fazer frio. Aí eu noto uma coisa, os pelinhos do corpo, eles começam a ficar arrepiados. O pelinho fica arrepiado porque esse pelinho arrepiado, ele acumula ar. E o ar é um excelente isolante térmico. Tenta proteger o corpo do ambiente frio. Por isso os pelos ficam eriçados. Segunda coisa, a gente começa a tremer. Porque mesmo que você não queira se mexer para produzir calor, que você acha que fica ridículo, o hipotálamo estimula os músculos e os músculos começam a tremer para produzir calor para você poder manter a sua temperatura. E aí, o hipotálamo dá uma ordem para que os vasos sanguíneos da periferia eles se fechem, eles fiquem com calibre diminuído, para que vá menos sangue para a superfície, porque o sangue é quente. Se o sangue quente passar pela superfície fria, o calor do corpo vai ser perdido. Aí o hipotálamo manda os vasos se fecharem. E aí todas as extremidades começam a receber pouco sangue. O nariz, a orelha, os dedos da mão, os dedos do pé. E é por isso que aqueles alpinistas que vão lá para o Everest, lá para o Himalaia, e ficam muito no frio e não estão devidamente equipados, com essa vascularização diminuída, com essa contração dos vasos sanguíneos para proteger o corpo da perda de calor, começa a faltar sangue na superfície, começa a faltar oxigênio nos tecidos. E os tecidos sem oxigênio começam a sofrer. E aí começa a haver a chamada necrose. É muito comum nesses alpinistas, quando eles ficam muito tempo nesses lugares muito frios e retornam e não estão devidamente equipados, lesões necróticas, necrose, na ponta dos dedos, das mãos, no nariz, na orelha, nos pés. São muito comuns as amputações por causa das lesões causadas pelo frio, principalmente nas extremidades. E aquilo ali é porque o hipotálamo, para defender o corpo, ele fecha o mais que pode os vasos sanguíneos, para você não esfriar por dentro. Se você esfriar por dentro, você morre. E aí, nessa tentativa de não deixar você esfriar por dentro, as extremidades ficam sem oxigenação, ficam sem sangue e ocorrem as necroses. Percebeu? Às vezes, o que faz bem acaba fazendo mal. Isso é o que acontece no frio. Agora, quando chega no calor, vai ser exatamente o contrário. Você está vendo lá que no calor, os vasos sanguíneos que estavam contraídos no frio, agora vão ficar bem dilatados para facilitar a perda de calor. E uma coisa muito interessante é que assim que começa a fazer calor, você começa a suar. As glândulas sudoríparas começam a produzir suor para botar o suor para fora. O hipotálamo está fazendo você suar. Aí você tem que beber água. Só que na hora que você está suando, você está perdendo água e sais minerais. Então não basta você beber água pura. Tem que beber água, uma água também com sais minerais. É a famosa água de coco, é o famoso isotônico. O calor faz você começar a suar. E os pelinhos que no frio ficam eriçados, no calor eles ficam deitadinhos, porque você não quer proteger a pele do calor, você quer perder o calor para o meio ambiente, percebeu? Pelos eriçados no frio, pelos deitados no calor. Suando muito no calor, suando nada no frio. Vasos contraídos no frio, vasos dilatados no calor. Tremendo muito no frio, mas você não treme tanto no calor. E tudo isso por causa do hipotálamo. Agora, cuidado, hein? Sistema cardiovascular. O coração funciona ligado aos vasos sanguíneos. O coração faz os vasos sanguíneos receberem sangue, o sangue circula do coração para os vasos e dos vasos para o coração. Circuito fechado. Nosso circuito circulatório, ele é fechado. O sangue circulante na periferia do corpo, ele atua no controle da temperatura corporal central.
Quando eu quero perder calor, os vasos superficiais se dilatam. Quando eu quero guardar calor, os vasos superficiais se contraem. E o coração determina o ritmo circulatório. Se ele quer que o sangue circule mais depressa, se ele quer que o sangue circule mais devagar. Então, no dia de calor, o sangue circula mais rápido para perder mais calor. No dia de frio, o sangue circula mais devagar para perder menos calor. E a desidratação é um dos problemas mais graves para o dia de calor. Porque se você perde calor e não se hidrata, você desidrata. E quando você desidrata, você tem problemas circulatórios. E tendo problema circulatório, você tem falha cardíaca. E tudo isso pode alterar o controle térmico do corpo, mesmo que o hipotálamo esteja íntegro. Por favor, preste atenção. Professor, mas se o hipotálamo está íntegro, como é que está havendo problema de calor? É que o hipotálamo ele faz o vaso distender para o sangue circular. Mas para o sangue circular, tem que ter água, tem que ter líquido. Se não tiver líquido, como é que o sangue vai circular? O hipotálamo está ótimo, mas o sistema cardiovascular está falhando. E aí, você vai ter um distúrbio térmico. Mas o hipotálamo está bom, professor. Eu sei, mas o sistema cardiovascular está falhando, está faltando água na circulação. Esse fenômeno, esse aumento de temperatura, embora o hipotálamo esteja intacto, mas causado pela falha circulatória, intermação. Intermação. Hipotálamo bom, sistema cardiovascular falhando. Intermação. Agora, quando o sistema cardiovascular está funcionando bem, mas o hipotálamo falha, insolação. Insolação, a falha é no hipotálamo. Intermação, o hipotálamo está bem, mas o sistema cardiovascular está falhando. Aí, professores de outra ideia escrevem livros e dizem assim: insolação é um problema térmico causado pelo sol. Por isso é que é insolação. Quando o problema térmico não for o sol, intermação. Olha só, é mais fácil entender assim, né? Insolação, o problema é o sol que está causando, aquela pessoa que foi para a praia 7 horas da manhã, voltou às 7 horas da noite, um sol de 40 graus, e ficou exposta ao sol o tempo inteiro. De noite ela vomita, passa mal, tem diarreia, pode ter uma série de problemas. Aí a gente fala que ela está tendo uma insolação, porque ficou exposta ao sol. Já a outra corrente diz assim: não tem nada a ver com o sol. O negócio é o seguinte: quando o hipotálamo não vai bem, uma pessoa leva um traumatismo craniano, pau! Imediatamente após o traumatismo, a temperatura dela vai a 40 graus, 41 graus, 42 graus. Ué, o que houve? Ela está com febre? Não, o hipotálamo dela foi atingido na pancada e desregulou o sistema térmico do corpo. Ou então, ao contrário, a temperatura que estava 36,5 vai para 35, vai para 34. Ué, trauma craniano, temperatura que sobe, temperatura que desce, opa, lesão no hipotálamo. Aí se fala que foi uma insolação. Mas quando o problema é desidratação, é falta de água, é falha cardíaca, aí a gente fala que foi uma intermação. Então presta atenção. Na prova discursiva, você pode falar que a ideia é conflitante. Na prova objetiva, você esteja preparado para as duas situações. Insolação é o sol ou insolação é o hipotálamo. Intermação é o sistema cardiovascular ou a intermação foi qualquer outra fonte térmica que não seja o sol. Porque se fosse o sol, seria insolação. Percebeu isso? Duas correntes. Aí, como você pode não gostar muito do que você está vendo, vou fazer o seguinte para você. Ó. Você está vendo aí um motor de automóvel. E esse motor de automóvel, quando ele funciona, ele esquenta. E quando esse motor esquenta, se ele esquentar demais, ele vai fundir algumas peças de metal e vai parar. Para evitar que ele pare, nós temos um sistema hidráulico, um sistema de água que corre por dentro do motor. Ah, professor, mas espera aí, essa água correndo pelo motor e o motor estando quente, essa água vai esquentar.
Pois é, essa água esquenta, mas ela passa por um sistema que a gente fala que é o radiador, e aí um ventilador, uma ventoinha, passa vento por aqui, e a função desse vento aqui é esfriar a água. Aí a água mais fria volta para dentro do motor, esfria o motor, aí a água esquenta, aí ela volta para cá, passa por aqui, aí ela esfria, aí ela volta para o motor e fica nisso funcionando muito bem. Presta atenção no que eu vou falar agora. O ventilador é o nosso hipotálamo. O sistema hídrico é o sistema cardiovascular. Se falta água dentro do cano, não adianta o ventilador funcionar porque não tem água. Aí o sistema vai esquentar e vai fundir as peças. Agora, às vezes tem água, mas o ventilador não funciona. Aí o sistema vai esquentar e vai fundir as peças. Percebeu a analogia? Então você tem assim, se o ventilador funciona, mas não tem água circulando, vai esquentar. Agora, tem água circulando, mas o ventilador não funciona, também vai esquentar. O ventilador é o hipotálamo e o sistema circulatório representado pela água. Já existem os carros ventilados com ar. O ar faz o papel da água, mas cada caso é um caso. Para nós. Interessa a água que está mais parecida com o sangue e a gente acha que entende isso mais ou menos. Pronto, olha de novo o nosso slide. Guarda isso aí para fazer a diferença da insolação para a internação. Feito isso, uma rápida revisão. Lesões feitas pela ação térmica, queimaduras primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto grau. Aí nós já podemos ir em frente. Classificação de Krzyzek. Já foi questão aqui no Rio de Janeiro, questão muito usada para cirurgias de grandes queimados. Atenção agora, hein? Vai surgir uma dúvida. As superficiais de Krzyzek são as de primeiro grau de Luciana Hoffmann. Todo mundo concorda. As parciais superficiais de Krzyzek são as de segundo grau de Luciana Hoffmann. Agora, cuidado, vai haver um probleminha. As parciais profundas, para alguns autores, já são queimaduras de terceiro grau. Para outros autores, eles juntam as parciais superficiais e as parciais profundas e dizem que essas parciais, elas são todas queimaduras de segundo grau. E aí as queimaduras totais é que seriam as queimaduras de terceiro grau. Para outros autores, as totais seriam de quarto grau. Discrepância. Se não for o professor Higino na prova, não vai aparecer a queimadura de Krzyzek, porque essa informação está no livro dele. Eu não encontrei essa informação nos outros autores. Aí eu fiz um esqueminha aqui para você não esquecer, comparando em cima eritema, primeiro grau, flictena, bolha, segundo grau, escarificação da pele, da derme, terceiro grau. E o quarto grau, a carbonização. E aqui embaixo você vê as superficiais, as parciais superficiais, as parciais profundas e as totais. Presta atenção. Eritema é vermelhidão da pele. Pele vermelha como um pimentão vermelho. Eritema, queimadura de primeiro grau. Ah, professor, mas já tem umas bolhas. Já tem bolha? Por favor, não fala bolha, fala flictena. Flictena é a bolha do candidato. Seja a bolha intacta, seja a bolha rompida, queimadura de segundo grau. Agora, quando a derme, aquela parte que fica embaixo da epiderme, está lesada, está ferida, está alterada, aí a queimadura já é de terceiro grau. E quando aparece aquela tonalidade preta, esfarelante, friável, carbonização. O tecido virou carvão, tal a temperatura daquela área. Vamos ver se você agora é um bom perito. O que é que você acha? Ah, professor, isso aí é um eritema, isso é uma queimadura de primeiro grau. Provavelmente, nesse caso aí, foi o sol. Mas eu não posso afirmar que isso aí é uma insolação, tá? Isso é só uma queimadura de primeiro grau. Eritema. Eritema. E aí, na prova, para testar a sua capacidade de decorar, sinal de Christensen. Quando perguntarem sinal de Christensen em queimadura, queimadura de primeiro grau. Aí começam a aparecer bolhas. Quando começam a aparecer bolhas,
flictenas, bolhas intactas ou bolhas rotas, queimadura de 2º grau. Ah, mas espera aí, tem uma porção de doenças que não tem nada a ver com queimadura, que evoluem com bolhas. Tem uma porção de alterações com medicamentos, com remédios, que criam bolhas no corpo e não tem nada a ver com queimadura. E quando o cadáver entra em putrefação, também aparecem bolhas. Então, cuidado, nem sempre que você vê bolhas na pele, essas bolhas significam que houve uma queimadura. Muita atenção nisso. É preciso que você analise os outros elementos para poder chegar à conclusão se aquelas bolhas são provenientes de queimadura, são provenientes de alguma virose, são provenientes de alguma doença, são provenientes de alguma reação alérgica a algum medicamento, ou então uma alteração alérgica por causa de certos sucos ácidos da tangerina, do limão, da laranja, que quando ficam na pele podem causar uma reação alérgica. Mas a questão que mais cai na prova é essa aqui. Olha lá, você está vendo um cadáver já em putrefação com uma porção de bolhas. Será que isso aí foi produto de tortura? Será que ele foi queimado por agente da tortura, não sei o quê? Aí você vai examinar, nessas bolhas, você vai colher esse líquido que está aqui dentro. E vai procurar dentro desse líquido se você tem proteínas plasmáticas, proteínas que existem no sangue das pessoas que estão vivas. Quando você, nesta bolha aqui, você não encontra proteínas plasmáticas, são bolhas de putrefação. Quando você encontra proteínas plasmáticas, cuidado, são bolhas produzidas no indivíduo vivo. Eu só não posso afirmar que são queimaduras, mas são bolhas produzidas no indivíduo vivo. Agora, se eu não encontro proteína plasmática, essa bolha já foi feita no indivíduo morto. E a pesquisa de bolhas, a pesquisa de proteínas plasmáticas nas bolhas, reação de Chambert. Reação de Chambert positiva, tem proteína plasmática dentro da bolha. Se tem proteína plasmática dentro da bolha, a bolha foi feita no indivíduo vivo. Não quer dizer que foi queimadura. Até pode ser, mas não quer dizer que foi. Um outro sinal é o sinal de Janézek-Jeliak. Janézek-Jeliak, dentro da bolha, você não vai procurar proteína plasmática. Você vai procurar um produto fabricado pelos glóbulos brancos, um exudato. Os glóbulos brancos, durante a vida, eles combatem as infecções, eles combatem a queimadura. E aí, dentro da bolha feita numa pessoa viva, você tem um exudato leucocitário, um líquido produzido pelos leucócitos. Sinal de Janézek-Jeliak. Sinal de Chambert, proteínas plasmáticas. Não tem proteína plasmática, não tem exudato leucocitário, essa bolha foi feita num cadáver, provavelmente por putrefação. Acho que você agora está prontinho para começar a nossa segunda parte dessa aula. Causas de morte no incêndio. Quando o indivíduo aparece morto no incêndio, a gente fica logo pensando que ele morreu queimado. Ledo do engano. Antes do fogo chegar no indivíduo, a fumaça chega primeiro. E nessa fumaça que tem dentro do incêndio, monóxido de carbono, que dependendo da quantidade pode matar. Gás cianídrico, que mesmo em pequenas quantidades pode matar. Outros gases que podem causar intoxicações mortais. E aí as complicações das queimaduras. Porque quando ele está queimado, ele desidrata. Quando ele está queimado, ele inala aquela fumaça quente. E aquela fumaça quente, ela lesa, ela fere a mucosa respiratória. E a mucosa respiratória ferida, ocorrem infecções que nem sempre são controladas. É a chamada lesão de inalação. E aí podem acontecer hemorragias digestórias. Antigamente era digestiva, aí mudaram para digestória. E pode acontecer asfixia causada pelas cicatrizações, porque o camarada queima, a pele foi destruída. Quando aquilo cicatriza, a cicatriz aperta o tórax, e aí o indivíduo fica sem poder respirar. Por isso, muitas vezes, o médico, para manter a vida do paciente,
ele faz os cortes na pele queimada para que o indivíduo possa manter a capacidade respiratória. Quando a queimadura é na perna e faz a cicatrização, a musculatura é apertada e pode provocar falta de sangue nos membros inferiores e levar à necrose e até à morte. Aí faz cortes para que o músculo possa funcionar, porque com a queimadura aquilo tudo fica apertado, e ficando apertado o sangue não circula. E se o sangue não circular, pode causar perda da perna, a perda do pé, a perda de um órgão. Por isso, muitas vezes no queimado, você encontra uma porção de cortes. Aquilo não foi tortura, aquilo não foi maldade, aquilo ali é um recurso médico para não deixar que ocorra a asfixia, se for no tórax, ou a necrose do braço, do antebraço, da mão, da perna. Então vamos ver as figurinhas. O incêndio, o fogo é enorme, mas olha a fumaça. E quando você olha um pouquinho mais a fumaça, você imagina alguém respirando esse material. E ele está vivo, ele está respirando esse material. E normalmente esse material altamente tóxico leva à morte. Quando o fogo chega no indivíduo, na maioria das vezes, ele já está morto. Morto pela inalação dessa mistura gasosa que você está vendo aí. E aí o legista, como não sabe se aquele indivíduo morreu e depois foi queimado, ou ele primeiro foi queimado e depois morreu, faz um teste. Sinal de Montaut. Você abre a árvore respiratória e vai olhar a mucosa. Por dentro, nós somos forrados por uma membrana úmida chamada mucosa. Essa mucosa tem um muco pegajoso. Aí, quando você respira aquela poeira, aquela fumaça tóxica, agarra na mucosa respiratória. E quando você abre a árvore respiratória e vai olhar a mucosa por dentro, nós somos forrados por uma membrana úmida chamada mucosa. Matam o indivíduo, ou o indivíduo morre, morte natural, ou coisa que vale, ou morre num acidente. Depois que ele morre, é que o corpo é queimado. É quando você abrir a árvore respiratória, não tem o sinal de Montaut. Se não tem o sinal de Montaut, ele já estava morto quando o fogo o atingiu. Aquelas queimaduras foram feitas após a morte, uma vez que ele não tem o sinal de Montaut. É uma das maneiras que a perícia faz para poder esclarecer algumas perguntas que fazem com a gente aí. De vez em quando matam alguém e incendiam a casa, para dar a impressão que ele morreu no incêndio. Cadáver carbonizado. Sim, ele está carbonizado, mas quando você vai procurar o sinal de Montaut, está ausente. Então ele já estava morto quando o fogo o atingiu e carbonizou aquele corpo. Olha lá, abriu a laringe, abriu a traqueia, abriu os brônquios principais, a mucosa toda impregnada de fuligem, sinal de Montaut. Ok? Pronto. Causa de morte nos incêndios. Essa fumaça tóxica, ao ser inalada, pode causar a morte por asfixia. Por exemplo, o monóxido de carbono reage com a hemoglobina e forma um composto chamado carboxihemoglobina. Andando por aí, respirando fumaça de cigarro, respirando fumaça de cano de descarga de automóvel, caminhão, ônibus, motocicleta, a gente acaba respirando monóxido de carbono. E anda para lá e anda para cá. Então, se você fizer um exame no seu sangue, você vai encontrar pequeninas quantidades de carboxihemoglobina. E aí, aquele glóbulo vermelho tem uma vida de mais ou menos 120 dias, depois ele é destruído, vem outro para o lugar dele, e você vai renovando o seu sangue. E você não alcança uma taxa de carboxihemoglobina suficiente para te causar problemas. Mas quando você está no incêndio, e você respira, e respira, e respira, e respira, a quantidade de carboxihemoglobina dentro do seu sangue vai aumentando. A hemoglobina transporta oxigênio, mas a carboxihemoglobina não transporta oxigênio. Você espera um táxi,
O táxi para, você pega. Aí você desce do táxi. Outra pessoa pega o táxi. A hemoglobina é um táxi. Ela pega o oxigênio e entrega. Volta, pega o oxigênio e entrega. Volta, pega. Mas quando ela pega o monóxido de carbono, ela não larga. O táxi está lotado. Ah, mas tem muito táxi no corpo. Tem. Mas à medida que você vai acumulando carboxiemoglobina, a quantidade de hemoglobina saudável vai diminuindo. E aí tem aquele camarada que é um herói, que entra no incêndio, apanha não sei quem, aí volta. Aí entra no incêndio, apanha não sei quem, aí volta. Aí entra no incêndio, apanha não sei quem, aí volta. Aí entra no incêndio e não volta. Mas por que ele entrava e saía, ele entrava e saía e respirava monóxido de carbono. E fabricava carboxiemoglobina. E entrava de novo. E fabricava mais carboxi. Chegou uma hora que o nível de carboxiemoglobina era tal, a gente admite em torno ali de 50% do sangue circulante, e ele começa a ficar tonto, ele cai, aí ele é vítima, não é mais o socorrista. Então, não basta ter carboxiemoglobina no sangue para dizer que a morte foi causada pelo monóxido de carbono. Você tem que ter uma determinada quantidade alta de carboxiemoglobina para justificar a morte. Porque, de repente, eu que não fumo, se fizer um exame no meu sangue, vai encontrar níveis baixos de carboxiemoglobina, porque eu respiro essa poeira toda que tem por aí, essa fumaça toda que tem por aí. Mas quando eu encontro uma quantidade alta de carboxiemoglobina, aí eu digo, esse cara estava no incêndio. E a morte pode ter sido causada pela intoxicação pela carboxiemoglobina e não pelo fogo que depois atingiu o indivíduo. Isso acontece muito com o bombeiro. Entra e sai, que entra e sai, que entra e sai. Com as pessoas que vão salvar, entra e sai, entra e sai. Entra. Tem que saber que essa entrada e saída ela tem que ser limitada. Senão, daqui a pouco, o socorrista vira vítima. Então, ela vai carboxiemoglobina no sangue circulante, mas em alto nível, acima de 50% do sangue circulante tomado pela carboxiemoglobina. Agora, outra coisa que mata muito mesmo, é o cianeto. O cianeto que aparece quando você queima aquelas peças de acrílico, do acrílico sai cianeto. E o cianeto mata, e mata com muita eficiência, e ele não mata porque altera o pulmão. Ele mata porque ele vai lá dentro da célula e bloqueia essa enzima aqui, chamada citocromo oxidase, uma enzima que fica dentro dos mitocôndrias. Como é que eu vou olhar um cadáver e saber que a morte foi por causa do monóxido de carbono? Você olha o cadáver, e o indivíduo, ao invés de estar com sangue escuro, o sangue vermelho escuro, pela falta de oxigênio, você encontra o sangue carminado. A palavra é essa, ó, cor de carmim, cor de cereja, sangue carminado. Primeiro pensamento, intoxicação pelo monóxido de carbono. Aí manda para o laboratório para pesquisar. Não basta encontrar a carboxiemoglobina, você tem que encontrar quantidade de carboxiemoglobina maior do que 50% do sangue circulante. Ok? Vamos verificar uma outra imagem aqui. Lá está, tonalidade carminada. Quando você corta as vísceras, cortou aqui o fígado, cortou ali o coração, cortou aqui o pulmão, ao invés de escorrer aquele sangue escuro, típico das asfixias, escorre aquele sangue carminado, cor de cereja, indicando para o perito que a morte deve ter ocorrido por monóxido de carbono, que ligou na hemoglobina e formou a carboxiemoglobina. Percebeu? Causa da morte no incêndio: asfixia, intoxicação, envenenamento, queimaduras. Aí você considera que no incêndio, tudo isso aqui pode atuar em conjunto e provocar a morte. Aí o indivíduo morreu e eu agora estou com um problema sério. Ele morreu e foi completamente carbonizado. Se ele está completamente carbonizado, como é que eu vou agora saber quem era esta pessoa? Eu posso fazer o exame da arcada dentária. Pois é, mas esse indivíduo não tinha dente, não tinha mais dentes. Tá difícil, então. Eu vou procurar uma amputação, uma cirurgia. Mas ele não tinha cirurgia também, não tinha nada. Cara, não é possível. Aí eu vou pegar um pedacinho de osso, Se eu encontrar um pedacinho de osso, se eu encontrar um pedacinho de músculo, eu posso
pesquisar nesse osso, nesse músculo, células mortas, evidentemente, mas que contenham DNA. E pelo DNA eu vou poder fazer a identificação daquele indivíduo que eu não estou conseguindo identificar porque ele está carbonizado. Agora, normalmente você encontra os dentes. E quando você encontra os dentes, o dente ele tem aquele esmalte por fora e aqui você não encontra nada. DNA não tem aqui. Mas o esmalte está cobrindo uma camada que tem células, a chamada dentina. E a dentina contém células. É claro que essas células da dentina estão mortas. Mas nessas células da dentina, protegidas pelo esmalte, elas não estão carbonizadas. Elas permitem que você pesquise o DNA, tanto o DNA do núcleo, paterno e materno, como o DNA dos mitocôndrias. E o DNA dos mitocôndrias, ele é exclusivamente materno. Questão de prova. Encontrei o DNA do cadáver, mas só encontrei o DNA mitocondrial. E o DNA mitocondrial, seja ele homem, seja ele mulher, não importa o que ele é, ele só tem DNA da mãe dele. Então, para eu poder fazer a identificação desse indivíduo a partir do DNA mitocondrial, eu tenho que comparar com o DNA da mãe. Não adianta eu comparar com o DNA do pai, porque no DNA mitocondrial não tem o DNA do pai, só tem o DNA da mãe. Eu, você, seu pai, sua mãe, seu irmão, seu tio, seu filho, nós só temos o DNA da mãe, DNA mitocondrial. Se for o DNA do núcleo, o do núcleo tem do pai e da mãe. Mas se falar que é o DNA mitocondrial, exclusivamente materno. Por hora, você vai estudar que no indivíduo carbonizado é possível pesquisar DNA. Não é o DNA do esmalte, é o DNA da dentina, que fica por baixo do esmalte e, portanto, muito bem protegida. Essa imagem aqui que você está vendo é como se fosse um cofre, a dentina protegida pelo esmalte. Aí eu botei aqui um slidezinho para você fazer uma pesquisa, ó, como é que você faz a identificação do cadáver carbonizado. Estou mostrando para você aqui isto que eu escrevi num desenho, para você verificar as diversas situações que você tem no cadáver carbonizado, e aqui o cadáver carbonizado como ele é encontrado. Quando você vê, aqui tem dentes, ó, eu posso pesquisar os dentes. Mas como essa carbonização aqui ela não foi muito intensa, eu posso pegar um pedaço de músculo, porque os músculos também têm o DNA. E como tem bastante osso aí, eu posso pegar no osso também, que o osso tem DNA. DNA mitocondrial e DNA nuclear. Mas lembra do DNA nuclear, paterno e materno. Mas o DNA mitocondrial exclusivamente materno. Grande abraço.